Fala galera do Sport Buzz, da Viva Saúde, tudo bem com vocês? Guilherme Assunção por aqui para bater um papo com Juliano Milan. Ele trabalha com a mente de vários atletas, empresários e hoje ele veio contar um pouquinho como é que é essa preparação dos atletas para as competições, para os desafios, né, lidar com as pressões. Então Juliano, seja muito bem-vindo para cá. Obrigado. Nós vamos falar um pouquinho também da trajetória que você me pediu, né? Um pouco da trajetória do vôlei especificamente. Porque eu trabalho com vários esportes, atletismo, natação, futebol, atletas conhecidos do grande público, Thiago Pereira da natação. Mas no vôlei, da preparação de 2012 para 2016, trabalhava na época, né, com o Bruninho, com o Lucão, Lucarelli e Éder. Tinha esses 4 clientes, vamos dizer assim, para prepará-los para a grande saga, que é você enfrentar uma Olimpíada em casa, com a pressão toda que existe. A gente falou um pouquinho num outro quadro que eu tive aqui com vocês, há um tempo atrás no Viva Saúde também, sobre a questão de como o esporte de alta performance, o topo, ele te atrapalha mental e emocionalmente, porque é muita pressão. Você já tem tudo para dar errado quando você chega no topo, porque é muita pressão. Você imagina você enfrentar uma Olimpíada em casa em 2016, com atletas que tem a família aqui, todo mundo aqui, porque geralmente quando você vai jogar fora de casa, eu estava em 2012, a gente acompanha as Olimpíadas. Assim, vai 2, 3 parentes, né? Não vai 10, 15 pessoas. Em 2016 era a família inteira, vizinho, primo, tio, a torcida inteira ali, a pressão. O Bruno acho que estava com a avó, a mãe da Vera, em cadeira de rodas em quadra, ou seja, onde ele olhava, tinha a família dele completa de A a Z, né? Eu acho muito mais desafiador, a gente pode bater um papo sobre isso. E como que é lidar com 4 atletas tão diferentes? Porque o Bruno, super vibrante dentro de quadra. O Lucão, as pessoas falam, ele faz ponto e não comemora. O Éder, a gente pode falar que é um estilo um pouquinho mais parecido com o Lucão, não sei. E o Lucarelli gosta de vibrar bastante também. Como é que é lidar com 4 pessoas tão diferentes? Eu trabalho de uma forma individualizada, né? Então eu trabalho de sessões semanais. Então eu tinha contato com eles naqueles anos antes da Olimpíada de 2016. Eu tinha com o Bruno desde 2012, depois foi acho que 15, 16. 15 eu comecei com alguns, até acho que o Éder eu comecei em 2013. Bom, de qualquer forma, são sessões semanais com cada um. E era interessante porque toda semana o time mora com o Lucão, mora com o Éder, mora com o Bruno e mora com o Lucarelli. E as coisas do time já chegavam, né? Então assim, eu já tinha uma noção do time como se eu estivesse no BBB, um tava no quarto do líder, outro tava na cozinha, cada um conta um pedaço e você monta a história, vamos dizer assim, por completo, me ajudava um pouquinho a ter essa informação de todos os lados. É interessante ver como a nossa mente, ela enxerga um problema sob diversos ângulos. Então, um problema que o Bruno estava enfrentando naquela época, que o Éder via como problema, o Lucão e o Lucarelli não viam. Então é interessante ver como uma situação vivida pelo time, cada um enxerga de uma forma e cada um vai ser impactado por uma forma. Mas isso cientificamente a gente sabe que é real, porque você imagina, às vezes você trabalha um pai com 4 filhos e uma mãe, a mesma condição, a mesma casa, e para um o pai falar mais alto foi traumatizante, para o outro não. O impacto do trauma, ele é muito individualizado, né, particularizado. Então eu pude perceber como cada um funcionava. E também com o tempo trabalhando, a gente já sabe como cada um funciona. E através dessas sessões a gente fazia muitos exercícios de meditação, de concentração, de foco. E é interessante ver como talvez um time vencedor, ele precisa de personalidades diferentes. Você não pode colocar todo mundo igual, né? Então você precisa... E eu acho que o Éder também era um cara muito vibrante dentro de quadra, o Bruno, o Lucarelli também, mas acho que o Bruno mais e o Éder também. Tinha o Lipe, né? O Lipe é um grande vibrador. E o Lucão mais distante, mas o Lucão, uma das coisas legais que tem é esse desapego dele em relação aos próprios erros, aos próprios acertos. Tem até uma palavra que eu não posso falar, que é um pi, que ele tem, que ele usa muito. Eu acho que isso é bom pro time também. Porque acertar não significa nada, porque você tem que acertar de novo daqui no próximo ponto. Errar também não significa muita coisa. Esse desapego em relação ao desempenho é uma coisa que ele contribui pro grupo. Então eu acho que é uma química que funcionou bem ali. E porque se a gente tem um grupo muito vibrante também, às vezes você acaba passando do ponto. E desgasta. É um desgaste. Você vibrar demais é um desgaste, é uma energia gasta. Então, ela tem que ser bem aplicada em doses e bem dosada, porque o vibrar demais atrapalha o desempenho, o vibrar de menos também atrapalha. Tudo tem um meio termo ali, né? Você acha que é por isso que o Lucão e o Bruno se dão tão bem? Eu acho que eles têm estilos muito diferentes e eles aprenderam a se respeitar e a perceber como as diferenças... E o Bruno fala sobre isso, né? Ele fala sobre por que eu tô aqui, por que eu quero ouro em 2016? Porque é minha vida, porque eu quero dar orgulho pro meu país.
E se você fizer essa pergunta para cada um dos 4 ali, cada um tinha uma ressignificação do que é buscar esse ouro. Cada um tem a sua motivação. Eu digo que motivação é um combustível. Se você tem uma motivação grande, seu combustível é um V-Power que aguenta muito. Se a sua motivação é pequena, você tem uma gasolina adulterada, seu carro vai ficar tossindo durante o período do seu trajeto. Mas é interessante ver que cada um elaborava aquele ouro com uma motivação diferente. Tinha gente que queria dar um orgulho para a família, tinha gente que queria dar um orgulho para o país, tinha gente que queria pensar, não, se eu tiver uma atuação brilhante nessa Olimpíada, eu posso alavancar meu salário e os meus times que vão ter na próxima temporada. Assim, a gente não tem como julgar o que é bom e o que não é, o que funciona para cada um tem que buscar as suas motivações. Eu acho que o Bruno foi aprendendo a acomodar outras formas de motivação que eram diferentes das dele, acho que ele fala isso em algum quadro no meu canal, onde ele, Positiva Sua Mente, que é o canal que eu tenho, que eu acho que ali ele fala algumas vezes como ele aprendeu a respeitar, sem julgar, falar, nossa, mas que motivação é essa? Não, mas é uma motivação diferente da minha, mas é o que funciona para ele. Eu acho que eles aprenderam e também conviveram muito em moda, né, em outros times, onde você acaba tendo uma intimidade maior e entendendo as suas diferenças, que eu acho que isso que faz um time ser forte. Jogaram juntos a carreira toda, quase. E aí, Juliana, 2016 era uma pressão muito grande e antes disso a gente teve 2012, que foi uma frustração para todo mundo. Eu não trabalhava com nenhum deles, mas 2012 eu estava lá na quadra, naquele fatídico jogo contra a Rússia, porque a minha esposa trabalhava empresária de alguns daqueles atletas. Então eu lembro que no começo do jogo a gente estava lá numa fileira lá em cima, que era o ingresso que a gente tinha conseguido, e com as esposas todas, as mulheres todas e filhos. E aí quando o time ganhou aqueles 2 sets, a gente desceu. A gente conseguiu entrar e ficar tipo assim, naquele mesmo andar da quadra. Todo mundo preparado para pular na quadra, comemorar. E aí todo mundo foi sentando, foi assim, a gente foi ficando amuado. E aí depois a gente descobriu no esporte que a gente só comemora quando termina, né? Esporte não é uma coisa que você pode vibrar. O juiz apitou, o jogo terminou. Então assim, foi como se a gente ficasse assim amuado e eu pude ver aquela frustração, aquela cena, né? Foi muito triste, aquela derrota da forma como o jogo se desenvolveu, né? 2 sets, depois começou a levar paulada, a Rússia ali alucinada e a gente não conseguindo reagir. E eu acho que eles também se perderam em quadra, porque da mesma forma que a gente assistindo perdeu um pouco o chão, imagine dentro de quadra você perder o chão e ter que continuar atuando. E eu acho que foi bem traumático para alguns deles, né? Com o Bruno mesmo, ele levou acho que uns 2, 3 anos depois que ele perdeu 2012 para assistir o jogo de novo, ele não queria. Ele falou, não, Bruno, não tem como a gente enfrentar 2016 sem você reassistir esse jogo. Para você ressignificar o jogo, você ter uma memória do que você viveu ali dentro de quadro no 360. Você se vendo na televisionada, pode ser que você veja que você não jogou tão mal, você tem uma leitura diferente do jogo. Então isso ele fez, foi um dos exercícios para 2016. E a gente fez uma entrevista recente com o Bruno, com o Sport Buzz e com a Ana Maria. E o Bruno, a gente perguntou, no jogo contra a Itália em 2016, foi um cenário parecido, um 2-0. E a gente pergunta se 2012 volta para a mente dele naquele momento do jogo. E ele diz que sim. Como é que é esse trabalho? Mas depois ele não contou como ele... Não, ele contou que ele conseguiu se recuperar e tal, conseguiu controlar, conseguiu controlar a ansiedade. Exatamente. Como é que é esse trabalho? Porque a gente sabe que é muito difícil não voltar, né? Por exemplo, para ele, um jogador de alto rendimento, voltou num momento tão importante ali com o Maracanãzinho lotado. Sim, vai voltar para qualquer pessoa, né, gente? Como é que foi esse trabalho com ele para que ele conseguisse apagar 2012? Não apagar, né? Porque a gente sempre aprende com o que acontece. Mas... O foco mental, ele é um exercício. Então, eu digo para as pessoas, os nossos neurônios, eles respondem, não é assim cientificamente, mas a gente poder fazer uma analogia aqui, eles respondem como se fosse um feixe muscular. Se eu levanto um peso, 10 quilos, depois 15 quilos, depois 20 quilos, meu bíceps ele vai aguentar aquele peso com mais facilidade, porque ele foi condicionado para isso. Os nossos neurônios também podem ser condicionados. Então, uma das coisas que os meus clientes aprendem, e também eu disponibilizo isso para quem tiver interesse no canal Positiva Sua Mente, é a questão de como você pode treinar o seu foco mental. E existem exercícios mentais que você faz em silêncio, que você treina seu foco. Então, o Bruno fez por exaustão esses exercícios. Ou seja, eu posso ter um problema, eu posso ter um medo aqui dentro de mim, uma voz falando, nossa, não vai dar certo. Mas se eu tenho foco, eu foco naquilo que eu quero e aquela voz vai estar em segundo plano. Se eu não tenho foco mental, aquela voz começa a aumentar muito, eu começo a escutá-la e eu trago ela para o meu foco e aquilo fica gigante. E eu expando, foi o que aconteceu com eles em 2012 que ele fala, ele não tinha essas ferramentas, esse equilíbrio, essa força mental e emocional, que é a extensão do drama
precisou em 2012. Então, uma das coisas que a gente fez, não só com ele, mas com os outros 4 atletas do vôlei, é como trabalhar esse foco mental para que ele seja mais forte do que o desafio que você vai enfrentar. Lógico que, eu falo sempre para o meu atleta, por mais trabalhado que eles estejam, o Raul também fala, ele tem um foco mental que, sei lá, que aguenta 20 quilos. Se algum jogo acontecer várias variáveis, o principal jogador lesiona, o técnico dele briga com ele torce o pé, muito peso, aquele 20 quilos não vai ser mais que 20 quilos, ele vai perder o foco mental, ele vai espanar. Mas a tendência é fortalecer esse cérebro para que ele aguente as pressões, mantendo o foco. Tanto que uma das coisas que o Bruno fala, deve ter falado na entrevista, não sei se falou, é esse ponto a ponto, né? Uma das coisas que ele aprendeu comigo é e fundamento a fundamento. Eu vou sacar, eu vou distribuir, eu vou defender, respiro fundo, volto para o saque. É assim que funciona. É um fundamento por vez, é um ponto por vez. Tanto que uma das coisas que você reparar o vídeo, tem um vídeo, não sei se vocês podem pegar esse vídeo e colocar o vídeo do último ponto do Brasil no final da Olimpíada do Ouro. Que ele vai até correndo, a gente estava sentado numa arquibancada, eu, minha esposa, o Neymar, estava todo mundo junto, e ele vem dar um abraço na gente, o Bruno. Mas antes disso, ele ganha e ele não comemora ainda. Porque ele estava tanto no ponto a ponto que ele não estava na visão do todo. Porque uma das coisas em 2012 que ele falou que aconteceu com ele, esse diálogo interno no final do jogo, no final do segundo set, nossa, a gente está ganhando, agora a gente já ganhou, nossa, vou ganhar uma medalha de ouro, vai ser minha primeira medalha de ouro. Ele teve um diálogo que é um ruído, pensando numa medalha sem antes de terminar o jogo. Então uma das coisas que ele aprendeu comigo era ponto a ponto. E nem muitas vezes olhar o placar, não interessa se tá 23-21, não interessa, porque você vai ter que sacar, distribuir bola, defender, você vai ter que fazer só isso. E fazer bem feito requer que você esqueça as outras variáveis. Então uma das coisas que eu ensino para os meus atletas é o foco no momento a momento, no ponto a ponto. Errei. Acertei, foi fenomenal. Uma das coisas que o Lucarelli aprendeu comigo, e o Lucarelli tem esse histórico também, o Éder, de sequência de aces, né? O cara vai lá e faz 3 aces. Requer muito equilíbrio você chegar nesse ponto. E é trabalhado isso com eles, eu trabalho isso com eles. Você faz o primeiro ace, não se sensibiliza por ele, você está pronto para fazer um segundo, um terceiro. Se eu comemorar demais o meu ace, eu saio do ponto que um outro ace pode acontecer, o desequilíbrio. Então uma das coisas que eles aprendem é reagir mesmo a jogadas geniais com uma certa frieza e calma, de não se sensibilizar com aquele ou um grande acerto ou um grande erro. E a gente sabe que 2016 foi uma pressão gigantesca sobre todo mundo. Mas o Bruno, desde o começo da carreira, ele sempre teve uma pressão muito grande por conta do Bernardo, né? Ele tá ali porque ele é filho, ele tá ali... Uma cobrança muito grande. Exato. Isso. E a gente percebe que 2016 foi, assim, ele fala na entrevista que ele deu pra gente, foi um desabafo depois que acaba o jogo ali. Foi um alívio. Isso. Como é que foi esse trabalho a longo prazo com o Bruno? Porque ele fala que ele não, no começo da carreira ele não ligava tanto para as vaias, ele chegou a ser vaiado em um dos jogos. Como é que foi essa retomada dele para virar o capitão da seleção brasileira, um dos maiores esportistas do Brasil? De que forma ele conseguiu entender as coisas que ele precisava? Porque você disse que 2012, por exemplo, foi algo que ele percebeu que ele precisava de ajuda na parte mental. Infelizmente, nós seres humanos, a gente tem uma tendência de buscar ajuda só no extremo. Então eu vou buscar uma terapia para casal quando meu casamento já praticamente acabou. Eu vou buscar uma terapia para meu filho quando ele já entrou na depressão. Eu vou buscar um novo emprego quando meu emprego já está péssimo, eu vou ser mandado embora. A gente tem uma tendência de esperar águas encostar na gente, né? A gente tem essa tendência. O ser humano, ele espera as coisas ficarem horríveis como motivação para o salto. Então eu acho que 2012 foi um tapa na cara, como ele sempre fala, que fez com que ele pensasse assim, não adianta só treinar tática. E o Bernardo tem muito essa linha, né? Do físico, do treinar. E esse aspecto mental e emocional é uma coisa que o Bruno sabia que não vinha sendo trabalhado nem nele, nem no time, que ele precisava correr atrás, e ele correu atrás disso. E como é que é para ele o trabalho como capitão? Porque, como a gente falou aqui, ele lida com personalidades muito diferentes, né? A gente falou do Lucão, a gente falou do Douglas, que é um cara muito animado. Como é que é esse trabalho com ele sendo capitão? Eu acho que o autoconhecimento serve tanto para melhorá-lo como levantador, mas essa consciência, e o Daniel Goleman fala nos livros dele, os cientistas, né, neurocientistas que estudam o cérebro e emoções, a meditação, ela fortalece áreas do nosso cérebro onde você se torna mais autoconsciente. Você consegue perceber mais suas sensações físicas, as suas emoções, e automaticamente você percebe mais, consegue ler com mais profundidade e volume as emoções dos outros. Porque na hora que eu estou consciente das minhas emoções, eu também estou consciente das suas. Então
Então a tendência das pessoas que meditam mais é serem mais compassivas, é entenderem mais o outro. Então eu acho que o Bruno saiu um pouco dele mesmo ao se autoconhecer e com isso automaticamente ele ficou mais empático. Ele conseguiu ler melhor os jogadores. E essa é uma leitura que acontece intuitivamente. Ele hoje em dia sabe ler cada pessoa e sabe como abordar. Então se essa pessoa tem que ser chamada a atenção, porque tem horas que você chama a atenção e a pessoa rende mais. Uma pessoa, se você chama a atenção, ela se desmorona, porque ela vai levar aquilo para o lado pessoal. Então ele fala, acho que deve ter falado em outras entrevistas, como a importância que ele faz uma abordagem diferente com cada pessoa, vamos dizer assim. Uma das coisas que o Bruno tem, geralmente, preocupação, as intervenções que ele faz com o time. Então, assim, no vestiário, olha, Gil, eu acho que eu vou falar sobre isso, isso e isso com o time hoje, porque eu acho que o time está precisando sair daqui e ir para cá. Então, hoje eu vou falar com o time. Então, tem horas que ele não fala, mas tem horas que ele fala com o time. Então, eu acho que o Bruno é um bom líder mesmo. O Bernardo fala isso nas palestras dele, como o Bruno cresceu muito. E mérito dele, lógico que foi trabalhado, né? Não caiu do céu essa melhora de 2012 para 2016, né? A gente leu muitos livros, sessão uma hora por semana no mínimo, durante sei lá quantos anos. A gente está junto há quase 10 anos. Então é mérito dele, né? Vamos dizer assim, é um trabalho constante. Ele não espera mais chegar num problema para buscar a solução. Teve um pequeno probleminha ali, um pequeno ruído, já vamos buscar a solução, vamos trabalhar isso. Isso é uma das coisas que ele aprendeu também. Então, às vezes que ele está sentindo que o time não está unido, ele já vai buscar resolver, não vai esperar os resultados piorarem para então fazer uma intervenção no time. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Eu já queria falar um pouquinho de futuro, como é que vem sendo esse trabalho depois das Olimpíadas de 2020, que a gente tem um Bruno depois das Olimpíadas sendo questionado sobre uma possível aposentadoria da seleção, e ali era o jogo depois contra a Argentina, né, cabeça quente, ele não conseguiria dar essa resposta, e aí ele vai para a Itália e ele deixa muito claro que a saída para a Itália dele é para se manter em alto nível, mostrando preparação que ele quer 2024, né? Como é que vem sendo essa preparação para ele depois de 2020? Como é que você vem trabalhando? Vai ter um encontro com o Bernardinho, será? Então, como é que vocês vêm trabalhando? Enquanto você diz para quem não entende que Bernardo é técnico da seleção francesa. Já pensou na final? Eu acredito o seguinte, uma das coisas que eu trabalho com qualquer cliente meu, sendo empresário, sendo atleta, sendo artista, nós não podemos controlar o que acontece com a gente. Mas a gente pode controlar como a gente reage e o que a gente faz com isso. Então, derrotas deprimem, derrotas fazem você desistir das coisas, seja em relacionamento, você está num casamento que não deu certo, você abriu um negócio e não deu certo, mas uma das coisas que eu trabalho no meu cliente é essa capacidade de se reerguer. Então, o Walt Disney, por exemplo, faliu várias vezes, ele não desistiu. Então, assim, quando aconteceu 2020, eu falei, Bruno, sofra o que você tem que sofrer, sinta isso. Ele ficou muito chateado porque nenhum atleta gosta de perder e não é isso o nosso objetivo, ensinar as pessoas a gostarem de perder, não, pelo contrário. Então ele não gosta como qualquer pessoa, não gosta, sofreu, chorou, viveu aquela emoção sem fugir dela, que é uma coisa que eu ensino para eles. E depois, o que a gente pode ter de aprendizado com isso? Porque isso aí só vai ser bem aproveitado uma derrota se ela for o combustível para uma próxima vitória. Então se esse 2020 for bem aproveitado, ele pode significar um ouro 2024. Então a única coisa que a gente tem que fazer com essa derrota é transformá-la em combustível de aprendizado, de reflexão, de humildade e do que a gente precisa ajustar na gente mesmo, no time, para chegar em 2024. Essa é sempre a temática. Raul, teve um jogo péssimo, ficou mal. Próximo jogo. O que eu posso fazer para chegar 100% no próximo jogo? A gente não tem como mudar o que aconteceu. A gente não tem como eu falei, não tem como a gente mudar o que aconteceu. A gente só tem controle sobre como a gente reage e o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Ponto. Então acho que essa é a minha abordagem com eles também. E é uma adaptação também, né? Porque o Bruno, ele cita que agora ele está, por exemplo, pensando ano a ano. Ele não sabe como ele vai chegar em 2024, mas ele fala que a saída dele para o Modena novamente é para pensar uma temporada em alto nível. E aí depois ele cita na entrevista para o Sport Buzz para Ana Maria que ele não quer pensar muito em 2024, ele quer ir aos poucos. E como é que é esse trabalho? Exatamente, com 2020, 2016 foi a mesma coisa, a gente não pensa na Olimpíada, a gente pensa agora em fazer o máximo agora, aprender agora, é o momento, é o dia a dia, temporada a temporada. Se você pensar demais no topo, você não presta atenção, onde você está pisando, você tropeça e bate a cabeça, né? Você quer chegar no topo do Everest, você não vai ficar pensando no topo durante a subida, você tem que pensar ali, no próximo passo. Porque se você olhar para o topo, você tropeça e cai, você morre. Então é uma das abordagens que eu tenho com eles também, de pensar no agora,
O futuro é uma somatória de agoras. O futuro não é um futuro, é uma coisa etérica. Ele é uma somatória de agora. Você só vai chegar lá dando um passo de cada vez. E você só vai dar um passo melhor possível a cada vez se você estiver focado naquele passo. Se você focar no outro passo, acabou. Que nem eu falo no jogo, né? Você vai ter um ponto genial. Se você estiver levantando, atacando, distribuindo bola naquele ponto. Se você estiver pensando daqui a 2 pontos, você já não... Rotina de solo, ginástica olímpica é muito isso. Você aprendeu ali aquela monte de pirueta que eles têm que fazer, é a próxima rotina. Se eu estiver pensando 2 rotinas para frente, eu já tropeço e caio. Você tem que ter um controle mental muito grande de pensar no agora, que é um controle mental que você desenvolve fora da pista, fora do solo, fora da quadra, no seu dia a dia. Então uma das coisas que o Bruno aprendeu comigo é tô cozinhando, tomando banho. Se minha mente for pensar em outra coisa, eu volto para focar no banho. Tô cozinhando, penso em outra coisa, volto e foco no que eu tô fazendo, porque esse devaneio que você traz de volta, você vai criando um foco mental, como se fosse uma musculatura para te manter ali agora, porque as distrações, elas também vão existir em quadra, né? Que aí é o perigo de você perder o seu foco. Total. Bom, galera do Sport Buzz, da Viva Saúde, esse foi o papo com o Juliano Milan. Muito obrigado, Juliano. Obrigado. Volte sempre. E é isso. Pressão, críticas, mas ele consegue lidar com todos os atletas em alto nível e com bons resultados.